Já estamos de volta, eu tenho um recadinho para você. Seu sonho é cuidar do bem-estar das pessoas? Então conheça os cursos de farmácia e educação física da Faculdade Pitágoras. No curso de farmácia, você vai aprender a pesquisar e desenvolver novos medicamentos. Já estudando educação física, será preparado para planejar, ensinar e avaliar programas de exercício em escolas, clubes ou como autônomo. E você sabe que pode contar com o PEP, o Parcelamento Estudantil Privado, para ajudar a pagar as mensalidades. Você contrata direto com a Pitágoras e não precisa de Enem. Tem também uma novidade especial, o canal Conecta, um site gratuito com vagas de emprego exclusivo para alunos. Curtiu? Pois é, a Pitágoras pensa em tudo para você ter apoio, todo o apoio que precisa. Então, não perca tempo. A prova é dia 11 de junho. Inscreva-se já. faculdadepitagoras.com.br. Pitágoras, vem conversar, a gente faz dar certo. Hoje estamos recebendo a Helena Alves, que é personal organizer. Ela vai nos ensinar algumas dicas de organização do lar. Helena, antes da gente ir ali para a mesa que você montou, quando foi que você percebeu que você queria se tornar uma personal organizer? Você sentiu a dificuldade na tua casa, no teu dia a dia? Como foi isso? Conta pra gente. Assim, eu sempre gostei de tudo no lugar, né? Todo mundo gosta das coisas arrumadas. E aí depois eu vou explicar a diferença entre arrumar e organizar. Tá. Mas eu sempre gostei das coisas arrumadas, das coisas no lugar. E eu passei um período meio doente e coincidiu nesse período eu ficar sem minha ajudante em casa. E aí eu tive que desenvolver métodos, formas de organizar a minha casa com as minhas limitações na época e deixar as coisas organizadas, né? Para que eu também não tivesse tanto trabalho em estar sempre arrumando. E aí surgiu a oportunidade de fazer o curso que existe. Nós fazemos uma formação, uma empresa inclusive aqui do Nordeste, são outras 3 personagens que antes... Para você fazer o curso, tinha que ir para São Paulo e para fora. E aí elas trouxeram e eu fui para Aracaju, fiz o curso e assim, aquilo que eu já praticava em casa, eu já chegava na casa dos amigos e já batia o papo com os amigos, mas organizando o guarda-roupa deles, a cozinha, já ia fazendo alguma coisa. E assim, eu fiz daquilo uma profissão e tem me rendido bons frutos, é um trabalho muito bom, muito gostoso, assim, como você... Já começou o programa falando com relação ao relacionamento. Muitos relacionamentos são afetados pela falta de organização, né? As pessoas, elas não compreendem bem, mas é um trauma, assim, você chegar em um lugar e chegar em casa. A casa deve ser um lugar que vai lhe acolher, não um lugar que você chegue e tenha pesar em chegar ali, né? Você tem que descansar e não chegar em casa, tem que arrumar aquilo, tem que fazer aquilo. Né? Então... Eu sempre digo, e para as pessoas que são mais próximas a mim, que eu não chamo nem de casa, eu chamo de lar. Realmente tem que ser um lar, tem que ter harmonia, tem que ter paz, né? E cada ser humano é um ser humano, e vai muito da forma que você foi educado, né? Geralmente a menina, ela é educada realmente para organizar, mas tem muita mulher aí desorganizada pra caramba. O homem é organizado, chega, bota o sapato no lugar certo, e a mulher toda desorganizada, deixa a bolsa ali, batom aqui. E tem mulher que é super organizada e o homem que é um pouco desleixado, mas aí vai aquilo que a gente sempre fala dos relacionamentos, né? Tem que ter o equilíbrio. Vai um tentando se ajustar ao outro para que o relacionamento flua e que a casa, que o lar fique organizado. Exatamente. E assim, a organização, ela visa, né, prioriza o bem-estar. A maioria das pessoas, elas são muito ocupadas, trabalham fora, né, não tem tempo de ficar em casa. E aquele tempo que você está no lar, que está com a família, tem que ser aproveitado com a família. Certo. E não fazendo outras coisas. E assim, a organização ela é duradoura, né? Mesmo se tratando de peças, né, como essas que eu vou mostrar, que são coisas que você vai pegar, vai tirar do lugar, mas consequentemente você cria o hábito de devolver para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar, né? E não deixar em qualquer canto. Tudo tem jeito. Nós sempre falamos assim na organização que tudo tem jeito. Eu já me deparei com situações assim que, nossa, até para mim pareceu pesado, mas depois estava harmônico, estava organizado. Que legal. Então vamos ali para a mesa que você montou para a gente, para mostrar que hoje o ambiente que nós vamos organizar é a cozinha.
né? Eu trouxe Então, algumas coisas, né? Existem muitos acessórios que podem ser utilizados, né? Certo. Para facilitar o dia a dia, porque assim, nós utilizamos muito organizadores, utilizamos técnica também, então não é só você chegar e colocar o objeto no armário e fechar a porta, né? Então essa é a diferença do organizar, do arrumado para o organizado. Geralmente o arrumado, as pessoas pegam as coisas de qualquer forma e colocam lá, fechou a porta. Tá tranquilo, tá escondido ali dentro. Tá escondido, mas quando você vai precisar abrir aquilo e procurar alguma coisa, você perde tempo. E aí tempo é precioso, né? Muitos falam que tempo é dinheiro, mas se tratando de família, no que nós trabalhamos na maioria das vezes, lógico que o trabalho do personal organizer não se estende só dentro da casa, também trabalhamos com empresas, mas assim, se tratando de família, esse tempo tem que ser bem aproveitado. Com certeza. E aí, assim, existem formas que nós encontramos de facilitar esse processo. Tá, vamos começar daqui para lá. Pronto. Então, vamos lá. Aqui nós utilizamos, isso aqui é um revisteiro, então é uma coisa que nós usamos na maioria das vezes em escritório. Certo. E podemos dar um novo uso na cozinha. Então as panelas, elas são uma grande dificuldade. Então a dica para a panela é, se forem do mesmo padrão, sejam caçarolas, né, panelas de alça, assadeiras, que sejam colocadas sempre com semelhantes, ou seja, que tenham a mesma linha de uso. Mas antes de começar a organizar, é ideal que você faça uma triagem de tudo que você tem. A maioria das pessoas, elas guardam muitas coisas sem que necessidade. Não usam. Sem necessidade, não usam. A maioria pode ser até doada, né? Outras estão em bom estado, enfim. Então, panelas nós podemos organizar assim, dessa forma. Caso você não tenha um revisteiro, mas pode dentro de uma prateleira já colocar semelhantes. Tudo tem o seu cantinho e tem o seu parzinho. E cabe, né? E tudo cabe, direitinho, né? Tá. Aqui é eu trouxe mais assim para demonstrar que existem produtos que facilitam até na organização da bancada da pia. Sim. Aqui é colocar o detergente, é para colocar o detergente e ele assim, ele tem em todos os lugares. Você pode colocar a esponja, o paninho e o detergente em um só lugar, ao invés de colocar aquele comprido que vai ocupar muito espaço. Né? Geralmente os apartamentos são muito pequenos e aí você tem que aproveitar o espaço vertical. Eu falo muito isso tanto para os meus clientes como nas palestras que eu dou, que nós aproveitamos muito o espaço vertical, já que o horizontal ele é reduzido. Sim. Então, nos armários existem suportes, né? Tá. Na maioria das casas, nós encontramos os pratos assim, todos empilhados, né? Isso. E o que acontece? A pessoa precisa pegar esse prato aqui... Aí vai trazer todo uma Aí vai tirar confusão. Tudo e... Ou na pressa vai acabar pegando esse ou acabar pegando o menor, né? Eu já me deparei com situações que o cliente pediu, né, solicitou que assim, em toda a organização, mas que priorizasse a louça, porque ele tinha uma dificuldade, o armário era muito alto. Então, essas coisas de uso geral, assim, de uso mais frequente, tem que ficar numa altura confortável. Que você consiga buscar altura confortável tanto para o alto como em gavetas, nem muito baixo, nem muito alto. Deixa para guardar muito alto ou muito baixo, peças que você não usa muito. Certo. Não usa com muita frequência. Tá. Os pratos, nós podemos guardar aqui dessa forma, caso você tenha espaço. Prato raso com prato raso, fundo com fundo, de sobremesa com sobremesa. Tá. Existe no mercado aramados, que são peças nesse estilo aqui, de ferro, de inox, que elas criam uma outra divisão no seu móvel. E aí você pode empilhar, existem cantoneiras, tem diversos modelos. Certo. Caso seja possível, pode fazer um ajuste de marcenaria também, que se facilita. Às vezes as lojas fazem vãos muito altos. E aí você consegue fazer subdivisões ali dentro, né? Sim, sim. Tá. Com relação a alimento... nós usamos muito esses potes herméticos, porque eles têm uma vedação, né? Então a qualidade do alimento, principalmente cereais, biscoitos, não vão ficar moles ou não vai permitir que entre umidade. Certo. Tá? Então, esses potes. Outra dica com relação a alimento, principalmente alimentos que você tira da embalagem original e coloca em um pote. É interessante que você recorte a validade e coloque aqui, na tampa. Pra você saber, né? Porque aí você já tem noção de
quanto tempo aquilo vai durar, até quando você pode usar. Pode usar aquele produto. Na organização, nós assim, encontramos muitos produtos vencidos, porque as pessoas não sabem o que tem até dentro do armário. Certo. E guardar sempre alimento com alimento, não misturar panela, alimento, panela, plástico, não. Panelas com panelas, alimento com alimento, potes com potes, sempre com os semelhantes. Nós chamamos isso de setorizar. Como uma loja, você setoriza. Tá. Indo para alimento ainda, é interessante usar caixinhas organizadoras para separar por tipo. Eu trouxe aqui duas, uma com alimentos já abertos. Então, por que é interessante? Para que você saiba o que tem aberto. Muitas vezes você colocou no pote, mas o pote não é suficiente para toda a embalagem. Sobrou um pouco. Sobrou um pouco. Então, eu pego esse alimento aqui e coloco em um cestinho e ele já me serve como uma gaveta. Tá. Aqui ele serve como uma gaveta. Tão bonitinho. E fica muito, é agradável olhos, aos olhos, né? E funcional. A organização ela é funcional, não é só bonito. Sim. É funcional. E outro com alimentos, por exemplo, já setorizando também. Você pode fazer um cestinho desse só com feijão, só com arroz, porque você vai saber que ali, né? Já vai no lugar certo, né? Para pegar. E, por exemplo, eu fiz esse aqui com lanche, mas pode ser com qualquer outra coisa, com chá, enfim. Um cestinho também, a maioria, existem modelos como esse que eu trouxe aqui, que dá para você encaixar. Vai encaixando, e aí né? você já cria uma outra divisão, outro, se fosse desse mesmo tamanho, já colocaria aqui em cima. Certo. Nós usamos a etiquetadora, essa maquinazinha, e ela sai uma etiquetazinha assim. Que bonitinho. Que aí você pode colocar nesse pote aqui, que já é do feijão. Já vai nomeando tudo arroz. direitinho. E aí eu sei que mesmo acabando, ou mesmo a minha secretária, ou quem for cuidar das minhas coisas em casa, ela já vai ter um direcionamento. Essa etiqueta vai na gaveta, vai em todo lugar. Que legal. Tá? Outra coisa que as pessoas têm muito também, questão de xícara. A maioria guardam assim. Pode cair e quebrar, né? Na hora que você posta. Cai e quebra. Com relação àquele descarte, o que tiver trincado, o que tiver rachado, você já tira, tá? Xícara tem um jeito fácil de guardar. Nós podemos guardar assim e encaixar essa alcinha dentro da outra. Ela impede, ela fica firme, impede que caia. Certo. Tá? Guardando de duas em duas, né? De duas em duas, não mais que isso, tá? Eu trouxe um exemplo aqui de potes também. Vai guardando um dentro do outro. Você pode guardar um dentro do outro. Caso você não tenha potes do mesmo tamanho, o que você pode fazer? Tentar encaixar o que for, e as tampas, pode usar um revisteiro, como esse aqui, e colocar as tampas aqui dentro. Isso, deixa as tampinhas já organizadas, ou pega um outro pote, um pote de sorvete, por exemplo, que a gente sempre acaba descartando, e coloca as tampas dentro e os potes ao lado. Existem formas, não precisa ser só algo muito caro e tal. Você pode usar coisas do cotidiano, não é? Para ir adaptando. Talheres, né? As gavetas, geralmente, elas não tem divisão, muitas vezes o móvel não tem. Você pode criar essa divisão por meio desses organizadores, que já vem com os espaços determinados para você colocar. Caso não tenha, existe no mercado divisores também de plástico, de acrílico, que podem fazer a vez daquele organizador. Sim, tá? sim. Né? E panos de prato também, eu trouxe essa ideia aqui. Isso aqui é um organizador de biquíni. Que já serviu para o pano de prato. serviu o pano de prato, existe dobra, dá tempo? Dá para fazer uma dobra aí. Existe dobra, nós usamos uma dobra, deixa eu colocar para cá. Você ensinar o pessoal a dobrar em casa. O pano de prato eu sempre dobra ao meio, tá? Porque aí, ele estando dobrado dessa forma, pode ficar no organizador ou não. Tá? Então, o objetivo da organização, ele é sempre transformar a peça em um retângulo. Então, eu venho aqui, dobrei uma vez, dobro outra, dobro mais uma vezinha aqui, e com esse espaço eu vou envelopar, que eu vou colocar essa parte excedente para dentro. E aí vai ficar encaixado e não vai ficar desmanchando a dobra lá na minha gaveta. Eu posso deixar ele assim, ele fica em pezinho, sem problema nenhum, ou posso usar o organizador, tá? Dá usos, mas é sempre importante lembrar de descartar o que você não usa, de fazer essa triagem, porque isso vai facilitar. É porque a gente tem mania de acumular coisas. Aí quando a gente faz essa triagem, você vê que tem um monte de coisa que você nem estava usando, porque nem lembrava que tinha, porque você não está vendo, né? E coisas que você vê, nossa, desnecessária, eu não precisava ter isso aqui. E tem gente precisando de um pote, tem gente precisando de louças, né? E você pode doar
sem problema nenhum. Helena, muito obrigada pela sua participação, foi bem legal organizar a cozinha. Você falando aí, eu prestando, visualizando a minha cozinha. E aí eu acho que se você fosse lá em casa, eu ia tirar, acho que nota 8, 7. Eu estou sendo boa comigo. Tá ótimo. Porque eu tenho o organizador de talheres, meus potes eu guardo, como você falou, eles num cantinho e a tampa no outro, tudo... foi bonitinho, foi bonitinho. Depois você traz outro ambiente de casa pra gente organizar também? É um prazer. Então tá bom, muito obrigada, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, viu? Obrigada. Olha, agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, na volta tem recadinho, um monte aqui no Instagram para eu ler, então não sai daí que a gente volta já já.